Olá, queridos, graça e paz, graça e paz. Olha, estamos entrando aqui ao vivo com você na live. Só ver como é que está aqui a nossa imagem, como é que está aqui a nossa. Porque estamos chegando aqui mais um dia na escola bíblica diária. Estamos aqui estudando a palavra de Deus. Que bom que o som tá bom. Já vou aproveitar aqui e mandar o link para outras pessoas participarem. Já vou aqui mandar o link aqui para mandar o pessoal lá. Que legal, né? Mandar o link aqui para avisar que nós já estamos ao vivo. E se você já entrou aí no Facebook, é bom que você também compartilhe o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Só estou mandando o link aqui para a turma para facilitar a entrada, porque tem gente que fica procurando lá e aí fala assim, pastor, não consegui encontrar, não consegui encontrar. Tentando participar, não consegui encontrar. Eu estou mandando aqui o link para facilitar os queridos a encontrar lá, na verdade, a nossa aula de hoje. Então já já vai começar, tá? Esse momentinho aqui é importante, que como nós precisamos de que a internet entenda a relevância do estudo, a gente precisa antes mandar, que aí vai as notificações vão chegando para os queridos, entendeu? Então por isso que esse momento é importante. Desculpe aqui não estar olhando para você agora, tá? Mas é que eu estou aqui colocando em dias nosso estudo bíblico. Okay? Então a pessoa só vai clicar no link e automaticamente ele vai assistir normal. Isso aqui no Facebook, tá? Também vou colocar aqui no Instagram. Eu não estou avisando sobre o Instagram, estou avisando sobre o Facebook, que aí fica melhor. Fazer aqui bastante gente. Mas que nós usamos bastante, né? Na verdade, tá aqui meu amigo Marques Carlos. Deus abençoe, meu amigo. Vai trabalhando aí. Vai trabalhando aí. E vai trabalhando aí assistindo. Instagram. Bom, isso aí estamos no Facebook. Estamos aqui no Facebook. E agora também ao vivo pelo Instagram. Ok? Estamos aqui no Facebook. E agora também ao vivo pelo Instagram. Que bom, né? Que maravilha. Então aqui já entramos. Amém? Não, nesse não. Aqui é o Instagram, aqui é o Facebook. Ah, tá. Demora um pouquinho, meus amigos, porque nós precisamos alinhar aqui as coisas, tá? Por isso que demora um pouquinho.
a gente acertar aqui, mas nada que atrapalhe, tá bom? Deixa eu ver onde eu estou. Eu estou ao vivo, mas não está aparecendo para mim. Tá bom? Mas já vamos começar a aula já, tá? Já já estamos começando a aula de hoje. Só vou acertar aqui o Facebook, que ainda não deu certo. Ainda não deu certo aqui. Hoje eu não estou conseguindo acessar. Estou só vendo a aula de ontem. Não, não pode. Então já já vou começar a aula, tá, gente? Eu estou vendo pela minha camisa que não é essa que eu estou usando hoje. Mas vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo. Ontem eu estava de camisa preta, então esse aqui foi de ontem. Nós vamos ver a de hoje, a aula de hoje, tá? Desculpe não entrar ainda aí na aula propriamente dita, mas é porque eu estou ainda. Isso aqui é de ontem ainda. Agora acho que eu vou conseguir, tá? Aqui, agora foi. Isso, gente, já foi agora, hein? Agora vamos começar. Nós estamos estudando teologia. Nós estamos estudando teologia, tá bom? E eu senti no coração o desejo ardente de colocar tudo aquilo que nós estudamos durante anos e colocarmos aqui diante de Deus, diante dos irmãos, de forma gratuita. Você sabe que nós pregamos o Evangelho de graça, a Bíblia fala de graça, recebeste de graça dai. Então a gente está aqui para cumprir o ID do Senhor, ensinar as pessoas que têm um pouco menos de conhecimento que nós. Eu admito que tem muitas pessoas com muito mais conhecimento que eu, admito, mas quem julga ou quem tem mais conhecimento do que eu não precisa estar aqui. Ou se você tem um grande conhecimento, mas é humilde e quer me ouvir, eu agradeço pela tua presença. Mas essa aula é justamente para aquelas pessoas que têm o interesse de estudar a palavra de Deus de forma humilde. Ok? Entrou ali meu amigo pastor José Másio Rodrigues. Bom dia, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Então, é justamente isso que eu quero dizer. Então, nós estamos estudando hoje sobre doutrina. E eu falei na primeira aula o que significa doutrina, falei sobre a natureza da doutrina, o valor da doutrina e o que é doutrina de verdade, que é diferente de usos e costumes. É bom que você entenda isso. É bom que você saiba disso. Ontem eu falei sobre o conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. E hoje eu vou dizer, vou falar, e se você puder anotar, estiver aí no trabalho, assistindo, tiver um tempinho para anotar o que eu vou falar, olha que coisa interessante. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Eu vou repetir. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro. Quando a pessoa estuda a Bíblia, ele está livre, ele está liberto dos erros que muitas vezes são cometidos, né? Eu quero falar algumas coisas aqui sobre isso. Aqui, livro, você faz parte aqui do
ao vivo aqui. Ok? Está aqui. Então eu quero falar sobre isso. E por isso eu quero ler um texto de Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Se você puder assistir, se você puder abrir, se você puder acompanhar, será muito importante que você acompanhe, porque nós estamos aqui com a Bíblia aberta, nós estamos aqui com livros. Então, Mateus capítulo 22, 29, é um texto bem bacana, bem interessante. A gente vai começar com esse texto, embora eu pretendo ler alguns outros textos para você citar também. Diz a Bíblia assim: respondeu-lhe Jesus, errais, olha aqui, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou repetir, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, querido, é um erro fatal, é um erro dramático, é um erro grande quando a pessoa não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, porque às vezes as pessoas eles querem conhecer o poder de Deus, mas não querem conhecer as Escrituras. Então, olha aqui, por exemplo, pela ordem, conhecer as Escrituras é mais importante do que o poder de Deus. Agora, são duas coisas que você precisa entender. É conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Você não pode, olha o que eu vou te falar, querer conhecer o poder de Deus, ser uma pessoa cheia do poder de Deus, sem ter conhecimento das Escrituras. Então você tem que ter os dois na tua vida. Você tem que conhecer, tá? E não é ter o poder de Deus, tá? É diferente. Você conhecer o poder de Deus. Então você conhecer as Escrituras vai te dar equilíbrio. Quando você conhece as Escrituras, você tem equilíbrio. Quando você vai atuar, aí você também, conhecendo o poder de Deus, que tem gente que ele não quer ter o poder de Deus, ele quer ter o poder próprio, ele quer ter o poder dele. Então não adianta você querer ter o poder seu, você tem que ter o poder de Deus. E ninguém consegue ter o poder próprio, ninguém consegue. Você tem que ter o poder de Deus. E o poder de Deus, ele atua no conhecimento das Escrituras. Você viu que coisa interessante? A Bíblia também fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia fala em Pedro 3, 18, que precisamos conhecer a graça e o poder de Deus também. Está aqui. Vamos ver em Pedro. Vamos ver aqui em Pedro, que vai ficar mais fácil. 18. 2 Pedro 3, 18. Olha o que o Bispo Robson, Bispo Robson, está falando aqui. Olha aqui, 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento. Então, Bispo Robson, é necessário observar a ordem de prioridade estabelecida por Jesus. Conhecer as Escrituras e também conhecer o poder de Deus. Eu estou só falando para você entender que quando uma pessoa, não sei se o Bispo vai concordar comigo, que quando uma pessoa ele busca o poder de Deus, ele está buscando, Bispo Robson, o poder de Deus, mas ele não busca o conhecimento, como é que ele fica? Fanático. Ele fica fanático. Então tem muita gente fanática
dentro das igrejas ou fora das igrejas, porque a maioria dos fanáticos hoje nem querem pertencer a uma igreja, essa aqui é a grande verdade. Eu conheço, converso quase todos os dias com pessoas que, se você observar a fala dele durante uma conversa, você vai ver que ele optou a não frequentar mais uma igreja por causa do nível de fanatismo dele. Ele é contra tudo, é contra todos, qualquer coisa ele acha que está errado, porque ele não conhece o quê? Ele não conhece as escrituras. Então o que Jesus falou? Errais por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Ok? Então isso aqui é muito importante, que nós vamos estar tratando com você. Agora, vamos ler em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas 1, do 6 ao 9. Olha o que a palavra de Deus fala. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, tem gente que saiu da graça de Jesus e agora estão comendo, bebendo de uma fonte de um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Tem alguns que vos inquietam, tem alguns que ficam perturbando vocês, tem alguns que ficam querendo tirar vocês daquilo que é o verdadeiro evangelho, inquietando, né? Inquietando, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem transformar, ou transtornar, está escrito aqui, transtornar. É pior do que transformar. Não sei qual é pior, se transtornar ou transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, seja maldito. Quer dizer, então qualquer pessoa que vier querer transtornar o evangelho de Cristo, e tem gente que está querendo fazer isso, tem gente que está querendo transtornar o evangelho, mudar o evangelho de Cristo. E aí, por que as pessoas querem fazer isso? Porque não conhecem as escrituras. Eles não conhecem as escrituras. Olha o que Paulo fala a Timóteo, depois nós vamos caminhar dentro. Estou lendo aqui os textos para você, para a gente poder seguir aqui o nosso estudo de hoje. Eu estou falando sobre a questão doutrina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4. Olha aqui, diz a Bíblia. Olha aqui os pregadores da palavra, olha aqui. Pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e ensino. Olha o que a Bíblia fala. Eu lamento dizer, queridos, que muitas igrejas, vou repetir, muitas igrejas que se dizem evangélicas, não estão pregando o evangelho. Essa é a dura e cruel realidade. A maioria, vou repetir, das igrejas evangélicas não ensinam a palavra. Eles estão fazendo show, piruetas, sensacionalismo, né? Fazendo tanta coisa, mas não estão pregando o verdadeiro evangelho. E a Bíblia fala aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim: prega a palavra. Prega a palavra. Ensina a palavra. Então, isso aqui é uma admoestação a todos os pregadores. Pregadores, pregue a palavra.
Ensine a palavra. Pregue ensinando. Tem pessoas que falam, eu não sou ensinador, eu sou um pregador. Não, a palavra tem que ser pregada, ensinada. O que a Bíblia fala? Vou repetir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Tá? Admoesta, ou seja, repreenda. Admoesta, repreenda. Exorta com toda longanimidade e ensino. Olha que coisa interessante. Não pode perder o ensino. Não pode perder o ensino. Eu estou bem chateado de ver muitos pregadores, muitos pastores fazendo promessas que nunca vão se cumprir. Promessas que nunca vão se cumprir. Dizendo que Deus vai fazer, vai acontecer, não sei o quê, como se as coisas fossem melhorar, pessoal. Como se as coisas fossem melhorar. Nada vai melhorar, eu vou repetir, nada vai melhorar. Versículo 3. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichão nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências ou suas próprias cobiças. Então, as pessoas vão ter coceira, vão ter comichão nos ouvidos. Essas pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Essas pessoas não vão suportar a sã doutrina, ou seja, o verdadeiro ensino da palavra, e vão procurar mestres segundo suas próprias concupiscências. Então, quando alguém ver um vídeo como esse, de estudo da palavra, onde a palavra de Deus é explanada, é pregada, elas vão correr, vão para outro lugar. Porque hoje está muito fácil você deslizar o telefone e você ficar procurando a mensagem que melhor te agrada. Vai lá no YouTube, vai lá em outras redes sociais e procura lá, fica procurando. Essa aqui eu não gostei, esse pastor aqui é muito bíblico, esse pastor é muito teológico, esse pastor é muito incisivo, vou para outro. Aí a Bíblia fala, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Vão o quê? Se recusar. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Isso já está acontecendo hoje em nosso meio, gente. Essa que é a grande verdade, né, Bispo Robson? A ignorância teológica abre porta para o fanatismo. Abre porta do fanatismo. A ignorância teológica, como o Bispo Robson falou bem fácil, abre porta para o fanatismo. Todo fanático, eu vou repetir, todo fanático não conhece as Escrituras. Eu posso te garantir o que eu estou falando. Eu não estou falando bobeira, não. Todo fanático conhece pouco a Bíblia. Ou não conhece nada. Ele pega um texto ali e vai viver aquele texto, aquela palavra a vida toda. Entendeu? Isso que acontece com os fanáticos. Eles fazem isso. Então, a Bíblia fala que recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando às fábulas. O que é fábulas? É um conto. Fábula é uma mentira. Fábula é algo que não aconteceu. Tá? Quem puder entrar aí, fazer um comentário, compartilhar, seria muito importante que você me ajudasse a levantar essa escola bíblica diária. Tá? Meia horinha só, nós vamos quase chegar ao final, quando for 10 horas eu termino, mas quero dizer que essa escola bíblica diária é para abençoar, é para aguçar, é para inspirar as pessoas a estudarem a Bíblia. Eu não sei como que tem pessoas que conseguem viver
uma vida sem estudo da palavra, sem estudo da Bíblia. É complicado, gente. Tá? É muito complicado. Disse alguém com razão que as estrelas surgiram antes da astronomia e que as flores existiram antes da botânica e que a vida existia antes da biologia e que Deus existia antes da teologia. Isto é verdade. Mas os homens, em sua ignorância, conceberam ideias supersticiosas acerca das estrelas. E o resultado foi pseudociência da astrologia. Então, na verdade, as pessoas não querem estudar o que vem antes das estrelas. Não querem estudar, ou seja, antes das astrologias ou da astronomia. Não querem estudar o que vem antes da botânica. Não querem estudar antes o que vem antes da teologia, que é Deus. Então, o que eu quero te falar? Nós temos que buscar esse conhecimento. Esse conhecimento. Olha, tem um texto aqui em Oséias 4 que fala que o meu povo foi destruído por falta do conhecimento. Mas, continuando o texto, nós vamos encontrar algo aqui muito importante acerca disso que nós estamos tratando aqui. Livro de Oséias. Aqui. Capítulo 4. Vou achar aqui rápido, tá? Oséias 4. Um dos profetas menores. Oséias capítulo 4. Se você estiver me acompanhando aí. Oséias 4, 6. Você já conhece esse versículo? O meu povo é destruído por falta do conhecimento. Aí vem outra parte, porque esse versículo não é tão pequeno assim. Por que tu rejeitaste o conhecimento? Também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Você rejeitou meu conhecimento? Eu também vou te rejeitar como meu sacerdócio. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí? Olha que coisa. Olha que coisa. Então, o conhecimento, gente, ele é muito importante. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a elva, ou a relva, será como a como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos. Olha que coisa. Então, tem pessoas que ele chega num nível de conhecimento, acabou. Ele não tem mais para onde ir. Ele acabou o conhecimento dele. Então, é preciso conhecer e continuar conhecendo. Porque você talvez esteja com conhecimento limitado. E o conhecimento tem que ser avançado. Veja aqui que Paulo falou: traga-me a capa, os livros e os pergaminhos que deixei em Troades. Paulo era um leitor, um estudante da Bíblia.
das Escrituras. Então, quando você nega, eu vejo pessoas carregando a Bíblia para ir para o monte, mas quando chega lá, eles não leem a Bíblia. Eu acho que seria importante você que vai ao monte orar, levar sua Bíblia para ter um momento de leitura, de meditação, de estudo. Não só de oração, de cantoria. Você ficar cantando o tempo todo lá. Mas que você venha estudar a palavra, desejar, entrar no curso teológico, aprender mais a palavra, buscar mais esse conhecimento. Seria muito importante desejar. Nós estamos vivendo em tempos onde tem muita opinião teológica por aí, tem muito achismo por aí, tem muita gente achando que já sabe tanta coisa, entendeu? Então é importante que você tenha esse entendimento. Né, o Bispo Robson? É forte aí, ó. Forte, Osés 6,3 ou 4,6, né? É forte. Se você rejeitar o conhecimento, né, meu amigo, Deus também vai rejeitar. Eu estou falando de uma coisa prática, porque tem gente que fala, eu não quero conhecer, não. Basta o que eu já sei, tá bom. Mas você está errando. Lembra que eu li lá em Mateus 22, 29? Errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, tem gente que não conhece as Escrituras e também não conhece o poder de Deus. E eu já falei, vou repetir, em ordem. É melhor você conhecer as Escrituras para também você conhecer o poder de Deus. Tem gente que fala, tem pessoas que falam, fulano conhece muito a Bíblia, mas ele não é a favor do poder de Deus. Bom, o que é poder de Deus para você? É você ver um monte de crente rodopiando e dançando no culto? Isso é poder de Deus? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículo 18, ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, se esse poder de Deus não está salvando, então não é poder de Deus. O poder de Deus, gente, é para salvação. O poder de Deus é para salvação. Se você está buscando o poder de Deus para você, e esse poder de Deus não está trazendo salvação para a vida das pessoas, então aí não é poder de Deus. Isso é óbvio, isso é lógico, isso é muito prático de a gente entender. Então é preciso entender isso. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a classificação da doutrina. Porque a teologia inclui vários ou muitos departamentos. Por exemplo, a teologia exegética. A teologia exegética. É muito importante entender a exegética. Ou a hermenêutica também. Tá? Para você poder ver que muitas vezes um texto não quer dizer aquilo que você acha que quer dizer. Por exemplo, tem um texto em João que João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está escrito lá? Eis o Cordeiro de Deus, lá no capítulo 1 de João. João Batista, vendo Jesus vindo, ele declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente lê tirar o pecado do mundo, o que entende? No sentido geral. Que Jesus veio e acabou com o pecado. Não existe mais pecado se a gente lê de grosso modo. Presta atenção que eu vou te falar para você entender. Se Jesus tirou o pecado do mundo, então não existe mais pecado no mundo e está todo mundo bem. Mas não é isso que a Bíblia fala.
palavra original, tirar o pecado do mundo, não é tirar, é carregar o pecado do mundo. Jesus, na cruz, ele carregou sobre si o pecado do mundo. Tanto é que na cruz, o que aconteceu lá? Ele declarou, Eli, lama sabachthani. Significa o quê? Deus meu, por que me desamparaste? O pecado do mundo estava sobre Jesus, ao ponto dele não sentir mais que era o próprio Deus. Então, na verdade, o que aconteceu ali? Jesus carregou o pecado do mundo. Se cumpriu aquilo que João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Então, a exegese, a hermenêutica, ela é muito importante. A exegética vem da palavra grega que significa sacar ou extrair. Quando você estuda exegética, o exegese, você vai sacar conteúdo, você vai extrair o verdadeiro sentido da palavra. Outro exemplo, mas tem muitos outros exemplos, inclusive eu já fiz um vídeo sobre o que a Bíblia não diz que as pessoas dizem que diz, e eu pretendo fazer outro para poder fazer um apanhado mais apurado desse assunto. Por exemplo, em Provérbios 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo, mas tem muita gente que coloca uma palavra que não existe nesse texto. A Bíblia fala, tudo tem o seu tempo determinado. Não existe a palavra determinada por Deus lá em Provérbios capítulo 3, versículo 1. Não existe essa palavra determinada por Deus. Não existe. O que existe lá, tudo tem seu tempo determinado. Não que seja por Deus, mas eu posso determinar tudo. Se você for pensar que Deus determina tudo, então Deus está no controle. Quando ele disse que nos daria poder para ligar e desligar, então agora quem está no controle é a igreja. Então, a exegese, ela é muito importante. Então, exegese significa sacar, extrair a verdade. Procurar descobrir o verdadeiro significado das Escrituras. Um conhecimento das Escrituras ou das línguas originais nas quais foram escritas as Escrituras pertence a este departamento da teologia. Ou seja, eu preciso, Denilson, meu amigo Denilson, pastor Denilson lá, meu Deus, esqueci o nome da igreja, Brasil para Cristo, São Fidélis, pastor Denilson de São Fidélis, Deus abençoe sua vida, meu amigo, está me acompanhando aqui pelo Facebook, um abraço, bacana ter você aqui, e olha, vou marcar, hein? Aquela agenda nossa, vou topar em São Fidélis de novo, Deus abençoe meu amigo, grande pregador, admiro muito. E, então, a exegese, ela é importante porque nós vamos buscar um conhecimento bíblico aprofundado. Isso faz parte da exegese. Agora, a teologia histórica é outro departamento da teologia. A teologia histórica, ela traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da
história da igreja. Então, preste bem atenção sobre a teologia histórica. Quem falou, quando falou, por que falou, quais circunstâncias falou. Procurar saber qual a economia da época, que tipo de roupa eles usavam, que tipo de transporte era, o que regia a economia. É muita coisa que você precisa estudar. Se você ler um texto sem analisar quem falou, por que falou, quando falou, o que falou, e vários detalhes dessa teologia histórica, você não vai conseguir. Também tem a teologia dogmática. O que é a teologia dogmática? É o estudo das verdades fundamentais da fé, como nos apresentam nos credos da igreja. Então, são os dogmas. Mas os dogmas precisam estar alinhados com a Bíblia. E não a Bíblia com os dogmas. Então, falou um padre, um bispo católico, ele disse o seguinte, que a Bíblia existe por causa da igreja. E não a igreja por causa da Bíblia. Só que ele está errado. E nós não podemos, ele disse que nós não podemos perguntar à Bíblia se a igreja está certa ou está errada. Ele falou que temos que respeitar a igreja. É a igreja que diz o que é a Bíblia, se está certo ou errado. E é o contrário. Se eu estou numa igreja, aonde essa igreja fere os princípios da Bíblia, eu estou fora da Bíblia. Então, eu tenho que pegar e analisar. Se você está numa igreja, e você está lá ouvindo o pregador, está vendo o pastor pregar, e tudo que ele prega, querido, está fora da Bíblia, você tem que fazer uma crítica. Não levantar ali e ficar falando, eu acho que está errado, isso não é assim. Não. Se você não concorda, sai dali. Vai para outro lugar. Vai congregar em outro lugar. Não fique ali, não. Essa que é a grande e dura realidade. Então, queridos, deixa eu só acompanhar aqui, ver se eu consigo ver aqui os pastores. Hein? Para ver se eu estou acompanhando direitinho os comentários. Muito bom. Então, se você puder, pastor que está aqui, líder, você que está aqui, lendo comigo, aprendendo não, compartilhando, né? Eu não estou ensinando para mestres aqui, eu estou compartilhando com você uma palavra. Se você puder compartilhar, eu te agradeço, tá? Pastor Evanil Simões, Deus abençoe meu amigo. Pastor Evanil, Bispo Rolf falando, a Bíblia, a palavra vem antes da igreja. É isso aí. A palavra vem antes da igreja. Como é que pode a igreja vir antes? Não existe. Né, Bispo Robson? Como é que pode isso? Não tem como. A Bíblia vem antes da igreja. Tudo que foi feito pela igreja, tudo que foi feito pela igreja está na Bíblia. A regra da igreja é a Bíblia. Não pode ser o contrário. Não pode ser o contrário. Meu amigo da diretoria do Semini, Evanil Simões, Deus abençoe. Você entendeu, querido, como é que funcionam as coisas? E já estamos indo para o finalzinho. Só para poder te orientar aqui numa coisa aqui. Quem quiser fazer o curso de teologia comigo, nós estamos com vagas abertas para fazer um curso online, para você estudar de forma online comigo. Vai ser muito bom, uma benção. Tá? Existe a teologia geográfica também. A teologia geográfica, o que é a teologia geográfica? É quando você estuda os lugares, as cidades, os vilarejos,
os continentes. Tá? Se você for ler em Atos dos Apóstolos, você vai ver que só no livro de Atos, querido, existe a geografia do Novo Testamento inteira. Só no livro de Atos. A geografia do Novo Testamento está no livro de Atos. Isso é interessantíssimo. Precisamos ter essa compreensão. O bispo está falando, a palavra é eterna, a igreja foi fundada. Beleza, tá vendo? Isso é importante. Por isso que é bom a gente estar aqui com gente que compreende a palavra. A Bíblia, a palavra é eterna, a igreja foi fundada. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Obrigado, Bispo Lopes, pelo seu comentário aí. Tá? Geografia. Porque, às vezes, uma má interpretação ou a falta de um estudo geográfico dificulta a interpretação de um texto às vezes. Eu vou repetir. Às vezes, a falta de um estudo geográfico dificulta a interpretação de um texto. Você vai estudar em Atos sobre as viagens missionárias de Paulo. Você vai ver onde ele esteve, por que ele falou aquilo, por que ele disse aquela palavra. Por exemplo, por que no capítulo 11 de 1 Coríntios Paulo fala acerca do cabelo da mulher? Por que Paulo falou sobre as mulheres devem ficar caladas na igreja? Porque tem pessoas que pegam no pé da letra e vai colocando, e vai lá, botando lá, e não quer saber por que foi escrito aquilo. Por que foi feito aquele comentário? Por que as mulheres, né, no texto lá de capítulo 11 de 1 Coríntios, não deveriam cortar o cabelo? Por que no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz que as mulheres deviam ficar caladas na igreja e aprender em casa com seu marido? Né? O Ivanil Simões, sem a Bíblia, a igreja não existe. É isso mesmo. Sem a Bíblia, a igreja não existe. Se a gente, vou criar uma igreja aqui, mas não vai ter Bíblia, tá, gente? Isso não é igreja. Muito bom seu comentário, pastor Ivanil. Entendeu? Então, se você vou fazer uma igreja aqui, vamos começar um ministério. Mas nesse ministério não vai ter Bíblia. Então não é uma igreja. Igreja tem que ter Bíblia, tem que ter palavra. Então a teologia geográfica, ela é muito importante. E, por último, ou por penúltimo, que ainda tem um tópico, penúltimo, a teologia bíblica. Teologia bíblica. Você tem uma teologia completamente bíblica. Você não pode ter uma teologia de Confúcio, de Maomé, de Buda. Você não pode ter uma teologia de Aristóteles. Né? Você não pode ter uma teologia de Sócrates. Você tem que ter uma teologia bíblica de Deus. Nosso livro é a Bíblia. Nossa regra de fé e de prática está na Bíblia. Se você quer ser um teólogo, mas quer ser um teólogo sem Bíblia, você nunca vai conseguir ser um teólogo sem Bíblia. Na teologia básica, quando você vai para o seminário, você vai fazer um curso de teologia básico. É o momento que você mais estuda a Bíblia, é justamente ali, no seminário teológico básico. Quando você vai fazer o bacharel, aí você já está estudando, mas você já teve que passar pelo básico para aprender a Bíblia. Isso é muito importante. Então a teologia bíblica traça o progresso
da verdade através de diversos livros da Bíblia. Então, a primeira coisa que você tem que entender, o que é a Bíblia? A palavra Bíblia significa, no original é biblios, que significa um conjunto de livros. Na nossa Bíblia que nós usamos, que alguns acusam que foi tirado os livros da Bíblia e ficou 66 livros. A Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia Evangélica tem 66 livros. Ela foi escrita em aproximadamente 1.600 anos e ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores. O autor da Bíblia é Deus e é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente. Todos os livros com mais de 100 anos, o autor não pode estar presente na leitura. A Bíblia é o único livro que tem 1.600, foi gasto 1.600 anos para ser escrita. E hoje já passou aí mais de 2.000 anos. Então são 3.600 anos de Bíblia que o autor está presente. Então, isso é muito interessante. Então, a Bíblia foi escrita por homens eruditos, historiadores, agricultores, foi escrita por pescadores, cientistas. Nós vamos ver vários personagens da Bíblia de altíssima relevância. Alguns dizem, interpretando mal, que Pedro e os outros apóstolos que eram pescadores eram indoutos por eles serem analfabetos. Mas eles não eram analfabetos. Eles tinham conhecimento, eles tinham sabedoria. Eles sabiam escrever. Tinha Lucas, que era médico, Paulo, que era poliglota, um homem que falava vários idiomas e tinha uma ciência, foi instruído aos pés de Gamaliel. Então, a teologia bíblica é importante, ela traça o progresso da verdade através de diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes. Então, se você for ler, for estudar a Bíblia, você tem que saber, por exemplo, quando que foi escrito aquele livro e por quem e qual circunstância ele estava. Paulo escreveu vários livros ou várias cartas em prisão. Ele estava em cadeia, preso. E é bom que você saiba também, dentro desse estudo, que o apóstolo Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Antes de ser escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, o apóstolo Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Entendeu? Então, você tem que saber isso. Porque outra coisa que você tem que saber é que Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos cerca de 50 anos depois de Cristo. Eles não foram escritos imediatamente, logo Jesus foi fazendo, foi ensinando, eles já foram escrevendo. Anota aí, Pedro, anota aí, Tiago, anota aí, Mateus, anota aí, Lucas, anota aí, Marcos, não. Anota, João, que eu estou falando. Não. Jesus, ele não pediu para ninguém escrever nada. Ele não pediu, enquanto estava vivo, enquanto estava aqui na Terra, ele não pediu para Jesus, os discípulos, ensinarem nada, escreverem nada. Viu o meu professor, meu amigo, pastor José de Carvalho, professor de seminário também, muito bom esse homem. Estava ouvindo lá sua live segunda-feira, tá? Um pouquinho dela. Então, veja bem, queridos, o que você precisa entender? O que você precisa entender? Que o Novo Testamento
começou com Paulo. Agora, por quê? Isso que é muito interessante. Por que que Mateus está na frente? Depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois vem João. Por quê? Que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Sinóticos, porque eles tratam do mesmo assunto. De vez em quando alguém me chama aqui, né? Então, eles tratam do mesmo assunto. Saiu fora aqui um pouquinho. Eles tratam do mesmo assunto, dos mesmos assuntos. Então, são sinóticos. Tratam do mesmo assunto de forma diferente, de acordo com a sua, com a sua capacidade, ou com o seu estilo literário. O assunto é o mesmo, mas o estilo literário de Mateus é um, o estilo literário de Marcos é outro, o estilo literário de Lucas é outro. Lucas era um médico, um erudito. O Lucas era um dos, mais, um dos mais cultos que existiam, embora Mateus não fique atrás. Tá? E se a gente for estudar os evangelhos sinóticos, nós vamos ver a característica de cada um, e cada um deles apresenta Cristo de acordo com para quem eles estavam escrevendo. Lucas estava escrevendo para Teófilo. Lucas escreveu para Teófilo. Tá? Ele escreveu Lucas e Atos, o livro de Lucas que carrega o seu nome, e também escreveu o livro de Atos. Então, no primeiro capítulo de Atos, ele fala: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo. O primeiro tratado foi o Atos, depois foi o de Lucas. Perdão, o primeiro tratado foi o de Lucas, depois ele escreveu Atos. Então, são coisas que nós precisamos ter esse entendimento. Então, olha que entendimento. O primeiro escritor do Novo Testamento foi Paulo. Você que tem uma Bíblia de estudo em casa, ou então vai na internet e procura. Você tendo uma Bíblia lá de estudo, algumas Bíblias normais não traz isso. Mas você vai começar um livro e você vai ver a data que foi escrito. Nessa que eu estou usando não tem, quer ver? Ó? Você vai ver, aqui não tem, ela já entra no livro. Mas algumas Bíblias, hoje, mais atualizada, de um estudo mais profundo, ela consegue trazer a data aproximada de quando aquele livro foi escrito. Aí você vai analisar e você vai ver o livro de Atos, o livro de os evangelhos, as cartas de Paulo, elas foram escritas primeiro do que os evangelhos em si. Agora, por que Mateus está na frente? Porque trata do nascimento, da vida, da morte de Jesus. É simples assim. É a mesma coisa o livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro, ou foi escrito na mesma época de Gênesis, e mais provável que seja realmente o primeiro livro escrito do Antigo Testamento, o livro de Jó. Mas por que ele não está na frente? Porque a Bíblia não está agrupada por ordem cronológica. Ela está organizada por ordem de assuntos. É muito bom que você entenda isso. A Bíblia não está agrupada por ordem cronológica. Ela não está junta, ela não está reunida, né, por ordem cronológica. Ela está reunida por ordem de assuntos. Então vamos supor, qual o assunto de Gênesis? Criação do mundo, do homem e tudo. Tá certo? Então é assim que funciona. Por isso está na frente. Mas não quer dizer que foi escrito primeiro. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que está na frente das cartas de Paulo? Porque tem que seguir uma sequência para o entendimento das pessoas. É só isso. Então, essa teologia bíblica, ela é muito importante. Por exemplo, segundo esse método,
ao estudar a doutrina da expiação, estudar-se-ia a maneira como determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia. Por isso que eu quero te orientar o seguinte, você que está estudando a Bíblia, comece a estudar por tema. Comece a estudar por tema. Não siga ser aquele padrão de ler. Eu já li a Bíblia toda, não sei quantas vezes, tem muita gente que fala isso. Mas se você for perguntar, for buscar se essa pessoa conhece, ela não conhece. Porque Jesus nunca mandou ninguém ler a Bíblia. Jesus mandou examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras porque vocês cuidares ter nela a vida eterna. Então você não tem que ler a Bíblia. Como você lê um jornal, uma revista. Você tem que examinar. O exame da Bíblia, o exame das Escrituras é muito importante. Entendeu? Então preste atenção no que eu vou te falar. Pegue a Bíblia e examine. 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 Siga um método de estudo. Procure um método adequado que se adequa a você. Por exemplo, no livro de Atos, eu já falei do livro de Atos, nas epístolas e no Apocalipse, verificar-se-ia o que Cristo, Paulo, Pedro ou João disseram acerca do assunto. O que Jesus falou sobre oração? O que Paulo falou sobre oração? O que Pedro falou sobre oração? O que Jesus falou sobre fé? O que Paulo falou sobre fé? O que Pedro falou sobre fé? O que outros falaram sobre fé? Então você pega a palavra fé e vai examinar e vai buscar o que esses homens falaram sobre fé. Você vai lá e busca o conhecimento do que as pessoas falaram sobre fé. E você vai estudar sobre a questão da fé. Vai buscar sobre oração, sobre perseverança, sobre vida com Deus. É isso, irmãos. Você precisa ter esse entendimento. E aí você vai começar a entender certas coisas. Então tem coisa que ficou obscura. Eu falei ontem, e lembrando aqui, que o André Leal, o apóstolo André Leal, que é meu companheiro, meu amigo, meu sócio no seminário, nós fizemos uma conferência em Búzios. O pastor Josué estava lá. O pastor Josué de Carvalho estava lá. E numa das pregações e das palestras dele, ele falou sobre o jugo que será despedaçado, em Isaías 10, 27. Então, a Bíblia fala nesse texto que o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Se a gente pegar essa versão da Bíblia, por causa da unção, as pessoas entendem que a unção é o óleo, muito óleo sobre você e sem unção. Mas, na verdade, a palavra unção, em outras versões mais originais, diz gordura. A Bíblia diz que nessa versão que diz gordura, é que o jugo será despedaçado pela gordura do boi. Viu que coisa interessante, que interpretação inteligente, que interpretação importante. O jugo será quebrado por causa da gordura. Outra coisa que ele explicou, que foi muito importante, foi quando Jesus falou: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque, na verdade, se colocava um boi experiente junto com um boi menos experiente e menor. O boi grande, experiente, conduzia o boi menos experiente por causa do jugo. O boi pequeno não conseguia levar ou levar a carga para onde ele queria. Pelo contrário, é o boi grande que conduz. E aí estavam os dois atrelados, os dois juntos. O que acontecia? O boi grande é que ensinava o caminho para o boi menor.
Então Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O boi grande carrega o maior peso. Essa que é a grande verdade. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Maravilha, hoje é dia dos professores e mestres. Então, meus parabéns aí, ó, para os mestres que estão assistindo. Mestre Bispo Robson, queria até depois, Bispo Robson, acabar aqui eu ligar para ti, tá? A gente marcar o encontro, fazer um vídeo aí chamando o pessoal para o café, tá bom? Vamos fazer esse vídeo hoje, se puder. Vai depender da sua disponibilidade. Então, hoje é dia do mestre, professores e mestres. Parabéns para o Bispo Robson, parabéns para o pastor Josué, parabéns para o pastor Denilson e quem mais estiver aí, mestres, professores, mestre, pastor Ivanil, todos que estão assistindo hoje, meus parabéns para vocês. Deus abençoe você que está aqui assistindo também, que é o mestre. Um grande abraço. Então vamos lá. Então, nós vamos ver, por exemplo, essas questões. O que Paulo falou sobre aquele assunto, o que Jesus falou, o que Pedro falou, o que João falou sobre aquele assunto, gente. E você vai ter aí uma exegese, uma hermenêutica apurada sobre o assunto. Porque se você pegar um autor da Bíblia, um escritor da Bíblia, e falar, fulano falou isso, e só pode, querido, valer aquilo que ele falou, mediante, sabe o quê? Mediante pelo menos 3 passagens que confirmam aquele assunto. Isso que é importante. Vamos caminhar aqui, para a gente terminar agora. Daqui a 5 minutos eu termino. A teologia sistemática. Eu gosto muito da teologia sistemática porque você aprende sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, pecado, batismo, né? Você aprende sobre vários assuntos importantes. Você entendeu como é que funciona? Então, isso é muito bom, muito importante. Então, a teologia sistemática é, neste ramo de estudo, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido, por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo, e como eu te expliquei aqui, assunto por assunto, você vai estudando, vai, né? E tem pessoas que eles são mais, eles gostam mais de geografia, outro gosta mais de escatologia, outro gosta mais de história, outro gosta mais, tá, de Antigo Testamento, de Novo Testamento, outros gostam de estudar os profetas, outros gostam de estudar os patriarcas, outros gostam de estudar a vida dos discípulos, dos apóstolos, e aí você vai depois procurando saber o que você é mais, a área que você domina mais. Isso é muito importante. Deus abençoe tua vida. Amanhã nós estamos de volta aqui para a gente aprender mais um pouco sobre a teologia. E se você quiser fazer um curso bíblico comigo, entre em contato aqui e você vai poder, a gente vai poder conversar sobre um curso. Eu posso ministrar um curso individual para você, de forma sistemática, através da internet. Se você quiser, pastor, eu quero aprender, eu quero estudar, gostei do assunto, gostei do que foi falado. Então, posso te mandar um material, posso te mandar áudios, vídeos, para que você possa estudar no seu computador, no seu celular. Essas aulas estão indo para o YouTube. Ontem já foi a primeira aula. Então você já pode assistir a primeira aula dessa série lá no YouTube. Foi segunda-feira. Hoje vai a aula de ontem. E amanhã vai a aula de hoje. Então você vai aprender teologia comigo, aprendendo a palavra de Deus e não aprender junto. Deus abençoe quem entrou por último aqui. Se você está no Instagram,
Depois você vai na minha bio e você assiste essa aula, que eu vou deixar lá. Algumas pessoas não deixam, né? Mas eu deixo. Não sei por quê. Porque tem gente que dá uma aula fantástica e não deixa gravada. Eu vou pesquisar sobre isso. Mas a minha fica gravada, tá bom? Você é só voltar lá na minha bio e assistir a aula. Também no Facebook é a mesma coisa, mas no Facebook tem um negócio. Tem um tempo que fica, são 30 dias só. Aí eu tiro e boto no YouTube. Aí você tem mais tempo para assistir. Deus abençoe tua vida, um abraço. Deus que proteja você. Amanhã nós estamos de volta. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.